alguém da sala, olha lá. Tirou alguém. Não sei quem ele tirou, meu Deus, mas ele expulsou alguém. Fala que não foi proposital, não. Então, vamos lá. O 39D. Lembrando, tinha um objeto, eu não sei onde eu errei na aula passada. Eu tinha a posição inicial dele, aqui em cima, como 50 metros. Ele descrevia meio arco, isso não era bem meio arco, um pouco mais de meio arco de parábola. Nós tínhamos calculado já o alcance, não sei em qual item, mas nós tínhamos calculado esse alcance aqui, como 3.430. Nós tínhamos calculado também, vai conferindo para ver se bate isso, hein? 1.495 metros a altura. Tínhamos as componentes das velocidades também. Tínhamos tempo de subida, tempo de descida. Não lembro se tinha altura máxima, eu não lembro o que era. Mas o exercício eu queria saber o tempo, o menor tempo, né, que ele passava pela altura 500 metros. Eu acho que eu errei conta, para variar. Então, do chão para cima, tinha 500 metros, e ele passava pela posição 500 metros 2 vezes na altura. Quando ele estava subindo e quando ele estava descendo. Só que na subida, o tempo vai ser o menor, né? Dá uma conferida, vê se eu fiz isso na aula passada. Eu peguei sorvetão. Eu só consigo resolver ele por sorvetão. Não teve outro jeito, não. A posição final, os 500 metros de altura. A posição inicial, os 50 metros. A velocidade inicial em Y era de 170. O T era o que eu queria saber. E a gravidade era menos 10, que dividido por 2 dava menos 5t². Eu acho que eu escrevi essa expressão, que foi 400... Vou passar tudo para a esquerda. Passando tudo para a esquerda, 5t². Eu não lembro quem copiou da aula passada, mas quem copiou da aula passada, dá uma olhadinha, vê se ficou desse jeitinho aqui. 5t² mais 170t. Aí eu tenho o 500 do lado esquerdo, e o 50 eu passei para o lado esquerdo negativo. Tudo que estava do lado direito eu passei para o lado esquerdo, menos o 500 que já estava aí. Eu fico com 5t² mais 170t mais 450 igual a zero. Não sei se eu calculei errado. Oi. Tô pedindo aqui para falar, já que não tem microfone, o vídeo está falando que é menos 170. Menos 170? Isso. É, menos 170, obrigado. Muito obrigada. Eu passei para o outro lado. Será que eu errei isso da outra vez também? A matemática. Obrigada. Dá para simplificar essa expressão. Vou dividir ela todinha por 5. Eu não lembro se eu fiz isso na segunda-feira. Se eu dividi ela todinha por 5 para deixar ela mais simples. Eu acho que eu fiz isso também. T², aí fica menos 34t, 450 dividido por 5 dá 90, e isso é igual a zero. Eu cheguei a calcular Bhaskara, tudo direitinho com vocês. O A é 1, o B é menos 34 e o C é 90. Mas eu não sei onde eu errei na aula passada, porque eu não tirei print. B² menos 4AC é o delta. Então, é menos 34 ao quadrado. Isso não tinha segredo. Menos 4 vezes 1 vezes 90. 34 ao quadrado, 1.156. Aí ia ficar negativo. Deixa eu voltar aqui no contínuo. 4 vezes 1 vezes 90, que dá 360. Esse delta, então, ficou 796. E a raiz quadrada de delta dá um número aproximado, 28,2. Daí, você chegou a tirar print do exercício da aula passada, que eu fiz, o último?
Eu cheguei nesse delta de 28,2? Eu acho que sim, prof. Então eu não sei onde eu errei. Aí tem 2 T's. O Vinícius falou que o delta dele estava diferente do da outra aula. Dava diferente, então eu já errei, acho que aqui na equaçãozinha. Mas a equação eu escrevi certa. 500, 50 posição de onde saiu, V0Y 170 e aceleração menos 10. Eu troquei alguma coisa na aula passada. Então, o T é menos B, mais ou menos a raiz de delta sobre 2A. O T, então, é menos o menos 34, mais ou menos o 28,2, dividido por 2A, como o A é 1, isso aqui vai dar 2. Um dos tempos vai ser 34, mais 28,2 sobre 2. Isso dá 31,1 segundos. E o outro tempo é 34 menos 28,2 sobre 2. Eu acho que eu errei no delta da outra vez. Que dá 5,8 sobre 2, que dá 2,9. Então, ele passou pelo 500 metros de altura 2 vezes. A primeira vez foi no 2,9 segundos, que é na subida, e a outra vez foi no 31,1 segundos, que é na descida. Como o problema queria o menor tempo que ele passava por essa posição em relação ao solo, a resposta vai ficar apenas o 2,9 segundos. Tá certo? Peço desculpas aí para vocês, mas eu errei a matemática, porque o jeito de resolver, eu acho que eu não errei, não. Aí me pediram o 26, era isso? Ai, cadê o papelzinho que eu anotei? Foi o 26? Que me pediram agora há pouco? Foi no delta, né? Obrigada, Vini. Eu acho que eu anotei errado. Obrigada aí por avisar do menos 170, Vini. Pediram 5, professora. Mas me pediram antes do 5, Pediram por voz no início da aula. 33. Eu não ouvi, então. 33. Vamos lá. Deixa eu achar aqui o enunciado. O livro 1 você tem, né, Bia? Tem. Ai, vamos achar aqui o 33. VUNESP, em voo horizontal a 3.000 metros. Opa. O pessoal falou que foi o 36 que o Gabriel pediu. 36 e não 33? 36. Aí depois na fila tem o 5. Anota aí para mim. E o 33, anota, pode deixar. Tá. Aí me ajuda aí, porque eu tô com tanto papel aqui na minha frente que eu tô ficando perdida. O 36 está na página 113, Glaucia. 113. Oi? Já fez, hein? Fica lendo, filho. Qual que é a página, Bia? 113. 13. O número é o 92. Obrigada, Bia. Não. Aí fica mais fácil para mim. Uma tem o livro, a outra anota. Ai, que bom que eu tenho estagiário. Vamos lá, exercício 33. Ai, se eu perder vocês agora, no final de ano eu tô ficando maluca, gente. Vamos lá. 36, o 5 e 30. Vou começar pelo 33 aqui, tá, Ismael? Você anotou ali para mim também? Obrigada, Ismael. Estou começando pelo 33, que para mim, na verdade, é o 92 aqui do livro. 33. Pessoal, sempre com uma calculadorinha aí na mão, porque eu estou lesada demais. Vamos lá, o que diz o 33? Uma bola está parada sobre o gramado em um campo... Professora, Oi. é o 36. 36. Então, é para começar pelo 36. Não é o da bola. Não, o 36 é a da bola ou não é? É sim. Não é esse uma bola está parada sobre o gramado? É, Esse mas é o é que você colocou, 36. você colocou Tá. 33. Então, eu estava lendo certo e coloquei errado. É o 36.
Aqui, só que eu escrevi errado. Nossa, achei que eu já estava lendo errado. Uma bola está parada sobre o gramado de um campo horizontal, na posição A. Um jogador chuta a bola para cima, imprimindo-lhe uma velocidade V0 de módulo 8 metros por segundo, e que faz um ângulo horizontal de 60 graus. A bola sobe e desce, atingindo o solo novamente. Desprezando a resistência do ar, determine a distância entre as posições A e B. Então, por onde nós começamos esse exercício? Quem abre o microfone e diz para mim por onde eu começo a fazer esse exercício? Estou só desenhando. Tem um jeitão aí básico de começar. Qual que é? Fazer um triângulo. Fazer um triângulo? Porque, Será que- ó, você não vai ter que fatorar, você não vai ter que pegar a velocidade x e a velocidade y. Ah, então é isso. Eu vou começar pela decomposição. Na horizontal e na vertical. Joia. Como é que eu calculo mesmo a componente na horizontal e a componente na vertical? Tem uma equaçãozinha para isso. Na Qual é a ver- equação? Na vertical vai ser seno de 60 vezes a hipotenusa, né, professora? Então, aqui vai ser V0, Y, na vertical, é igual a V0 vezes o seno. E na horizontal, é o V0 vezes o cosseno, certo? Então, a gente sempre, se tiver o valor da velocidade inicial, a gente já começa por aí, tá? Por essas componentes. Então, o V0x, o V0 é 8, o cosseno é o cosseno de 60. Pega lá na tabelinha, cosseno e seno de 60. Vou ficar, então, com o V0x, que é 8, que multiplica meio, que vai me dar 4 metros por segundo. E o V0y, ele vai ser 8, que multiplica a raiz de 3 sobre 2, que é o mesmo que 4 raiz de 3. Nesse enunciado, ele não deu a raiz de 3 igual a 1,7. Então, eu vou manter aqui o raiz de 3, tá bom? Não sei se vai dar... Eu usei o 0,87. Você usou 1,7? É, isso. Tá. Eu vou levar ele até o final, depois qualquer coisa eu troco. Como não está no enunciado, eu vou arrastando ele, tá? Eu troco normalmente quando aparece no enunciado. Então, eu tenho aí já as duas velocidades. Como ele quer a distância entre A e B, ele quer o alcance, tá? Distância entre A e B é o alcance. O que seria para nós o ΔSx. Como no eixo x não tem aceleração, a gente tem que usar V igual a ΔS sobre ΔT, que a velocidade é constante. A velocidade no eixo x é 4. A distância entre A e B é a pergunta, e o tempo nós não temos, certo? Esse tempo, eu vou descobrir ele utilizando sorvetão no eixo y, S igual a S0, mais V0t, mais AT quadrado sobre 2. Tá? Como ele saiu do solo e retornou para o solo, isso significa que a posição final dele é 0, porque ele caiu no chão. Ele saiu do chão, então a posição inicial dele também é o solo. A velocidade dele inicial em y, eu estou mantendo aqui o 4 raiz de 3, vamos ver se é vantajoso eu manter isso ou não. A aceleração da gravidade, ele me deu 9,8, né? Que legal. Então, como ele me deu 9,8, dividido por 2, dá 4,9. E ela é negativa, como é um T. Ela é negativa, tá? Daqui, eu posso colocar... Eu vou achar 2 tempos aqui, né? Tem hora que eu coloco em evidência, eu vou passar para o outro lado. 4,9t quadrado é igual a 4 raiz de 3t. Vou cancelar um quadrado com um t do outro lado. Eu vou ficar, então, que o t é 4 raiz de 3 dividido por 4,9. Fazer a continha. Eu vou usar a raiz de 3 como 1,7. Vamos embora, vai.
Senão vai ficar muito chato carregar essa raiz quadrada aí adiante. Deixa eu abrir aqui minha calculadora. Então, fico com 4 vezes 1,7 dá 6,8, que dividido por 4,9 dá aproximadamente 1,39. Vou aproximar para 1,4. 1,4 segundos, tá? Agora eu pego esse tempo aqui, vai ser 2 tempos, um é 0 e o outro é 1,4. Só que o 0 é quando ele saiu. Pega esse tempo de 1,4 e substitui aqui. Fica, então, com delta S de A até B igual a 4, que multiplica 1,4. Delta T estava dividindo, eu passei para o outro lado multiplicando, tá? 4 vezes 1,4, 5,6. 5,6 metros. Então, feito aí o 36, ok? Não sei quem tinha pedido, Gabriel, né? Ok, Gabi? Valeu, professora. Tranquilo. Tranquilo, né? Vamos lá. O próximo, pelo que a Laura me falou e o Ismael também, é o 5. 5 do Vitor. É do Vitor. Dúvida do Vitor. Eu acho que o 5 não é de fixação. Eu acho que o 5 é um proposto, Laura. Bia, deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho. Não deve ser de fixação, não. Um garoto. Um garoto lança uma pedra verticalmente para cima. Eu só quero ver se eu acho no meu livro o enunciado, porque aí eu não preciso ficar voltando no meu celular. Eu uso meu celular só para calculadora. Tem exercício que preciso pegar uma calculadora normal, filho, em algum lugar aí. Achei. Um garoto sobe um trecho? Não, um garoto lança uma pedra. Eu não estou achando. Bia, eu não consegui localizar. Se você não conseguir, depois você me avisa. Eu também não achei, não. Ele deve ser um propostos. Como ele está no começo... Não, eu olhei propósitos também, mas eu acho que é do capítulo de queda dos corpos, na verdade. Vou procurar. Tem outro capítulo? Tem. Então Achei. É página 80. É outro capítulo. é outro capítulo. Exercício 91. Ô, zona que eu fiz, hein? Página 80. Ele é um proposto, né? 91. Isso. Pronto, assim não preciso ficar olhando a fotografia do meu celular. Obrigada, viu, Bia? Nada. Acabei de achar aqui. Vamos lá. Achou ouro aí, Vitor Hugo? Vamos lá. Exercício 5, né? 5. 30 de novo. 5. Um garoto lança uma pedra verticalmente para cima e 3 segundos mais tarde apanha na mesma altura em que a lançou. Isso quer dizer, ele jogou uma coisa para cima, uma pedra, não uma coisa, jogou uma pedra para cima. Essa pedra subiu e desceu na mesma altura que ele lançou. Posso dizer que essa altura da qual ele lançou é 0, tá? Lançou aí de uma altura qualquer de 0 metros. Eu tenho o tempo de subida mais o tempo de descida como 3 segundos, que é o tempo total dele de permanência no ar. O problema quer saber qual é a velocidade de lançamento dessa pedra. Vou usar sorvetão. S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, tá? Como saiu e voltou para a mesma posição, voltou para o 0 e saiu do 0. Se quiser, pode falar que saiu dos 10 metros e voltou para os 2 metros, tanto faz. Fala, Gabi. Dá para escrever um prof aí. Ai, Gabi, ela tá pequena mesmo, viu? Ela já foi muito maior. Porque eu não tô dando prova, Gabriel, por isso que eu tô passando lista grande. Também. Antes eu dava lista grande e prova.
Velocidade inicial eu não tenho. O tempo é 3 segundos. Eu dava uns simulados antes que você não faz ideia. Aceleração da gravidade. Eu tô ficando muito boazinha. Aceleração da gravidade, menos 10, né, Bia? Tô muito boazinha, né, Bia? Você viu o que o EAD fez comigo, Bia? Esses simulados aí, pelo amor de Esses Deus. simulados têm história, né, Bia? Nossa, Como eu estou adotando a trajetória positiva para cima, a aceleração da gravidade é para baixo, usa a aceleração como menos 10, tá? Aí fica menos 10 vezes 3 ao quadrado sobre 2. Então, quem pediu aí o exercício número 5, consegue terminar ele, é o item A. Só para não ficar fazendo as continhas aqui. Ai, meu Deus, eu perdi o exercício? Não. Filho, eu não posso falar com você agora. Não, deixa eu. Tem o item B, né? Seu único zero da vida foi comigo no meu... Não foi o único zero da sua vida de cotuca, né, Bia? foi sim. O único zero que você tirou comigo, Bia? Opa. Nossa Senhora, Bia. Ai, vamos lá, vamos terminar aqui. Tadinha de você, Bia. Judiei, hein? Mas é 0 igual a 3 vezes 0. Mas ficou, assim, um certo alívio quando você descobriu que o único zero não era o seu, né? Sim, pois é. Não, foi primeiro simulado. A primeira prova que eu fiz na Cotuca foi o seu simulado. Não tinha Já feito tirou nenhuma zero. prova de nenhuma matéria. E fui lá. Você e a sala inteira, quase, né? 3 ao quadrado, 9 vezes 10, 90 dividido por 2, 45. Uma delícia, pessoal. Recomendo simulados. Faz bem para Faz bem pra saúde onde? mental. Pronto. Ai, tadinha, Bia. Desculpa, viu, Bia? 15 metros por segundo. Quem tinha pedido aí? Quem tinha pedido o exercício 5A? Então, a velocidade inicial é de 5. Depois ele quer saber a altura máxima. Para saber a altura máxima, lembra que na altura máxima, a velocidade dele é 0, tá? Aí você pode usar, para descobrir a altura máxima, Torricelli. V quadrado, igual a V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Na altura máxima, a velocidade final é 0. A velocidade inicial, nós acabamos de calcular, é 15. A aceleração da gravidade, menos 10. E a altura máxima é o que você vai descobrir. Não pode esquecer que na altura máxima, a velocidade final é 0, porque senão você não consegue resolver o exercício. Não sei quem me pediu, mas eu acho que eu já tinha feito um parecido com esse, né? Em alguma aula, tá? O próximo é o 30 e... Eu não estou terminando a continha, eu vou deixar as continhas para vocês, eu já estou atrapalhada demais. 33 do Guilherme. 33. Quem tinha pedido mesmo, Laura, o 5? Guilherme. O Guilherme tinha pedido 5? Ah, não, o 5 é do Vitor. Vitor, tudo bem com 5, Vitor? Você termina a continha, Vitor? Ainda assim, professor, eu tava em dúvida como é que fazia pra chegar nos 15. Tá bom. E você entendeu o que eu fiz? Sim, Então tá ótimo. obrigado, prof. Por nada. Agora é o 33 do Gui. O Gui pediu 33. Filho, vai ler o livro, vai ler a sua apostila. 33. O 33 é o da VUNESP. Um voo horizontal, não é isso? Deixa eu ver se eu acho ele aqui no livro. Esse deve ser lá do finalzinho dos de fixação. Ai, ai. Nossa, tem um capítulo de vetores no meio aí, né, Bia? Entre uma lista e outra. Por isso que fica difícil de achar. VUNESP, voo horizontal. Achei, é o proposto 143 da minha lista. Vamos lá. Vamos lá. 33. O cachorrinho tá a milhão aqui, gente. Eu até suspirei fundo aqui. 33. Vamos lá. Aqui para mim é o 144. E esse próximo tá na página 112, tá? Ele é o 144. Não, 143. É do Isso. avião.
43. 143. Em voo horizontal, a 3.000 metros de altura, com velocidade de 540 km por hora, um bombardeiro deixa cair uma bomba. Então, vamos imaginar que tem um avião feio, voando aqui na horizontal, com uma velocidade no eixo X de 500... Nossa, perdi meu celular. Fala, filho. Acabou a sua novela? Filho, eu tô dando aula. Fica no seu quarto, por favor. Por favor. Nossa, ele fica aqui embaixo, aí ele quer falar comigo o tempo todo. É muito chato isso, gente. Ele tira totalmente minha concentração. A velocidade do avião é 540 quilômetros por hora. Eu já vou converter ela para metros por segundo, tá? Eu vou dividir por 3,6. Isso aqui dá 150 metros por segundo. Lembrando que ele não tem velocidade inicial na direção Y, tá? Eu sei a altura na direção Y. Eu vou escrever como ΔSY. Ele vale 3.000 metros. Quando ele deixa cair essa bomba, qualquer dia eu vou ser presa por causa da enunciada desses exercícios, gente. É bomba que cai, é rifle, é tiro. A bomba vai sair dele com essa velocidade inicial de 150 metros por segundo, tá? Se ela está voando no avião, ela já está com essa velocidade. E ela vai descrever aí um lançamento horizontal caindo aqui embaixo, tá? Ela explodiu 15 segundos antes de atingir o solo. Então, 15 segundos antes de chegar aqui embaixo, a bomba explodiu. Desprezando a resistência do ar, calcule a velocidade da bomba. Opa! Calcule a velocidade da bomba no momento da explosão. Então, ele quer saber quanto vale a velocidade aqui, ó. Primeira coisa que eu preciso descobrir é o momento da explosão, tá? Não vai adiantar nada. Eu preciso descobrir quanto vale esse momento aí da explosão para saber a velocidade. O T igual a 15 segundos não é o tempo de queda dela. Eu não tenho o tempo de queda dela. Eu vou descobrir o tempo de queda dessa bomba, tá? Então, ó, descobrir o tempo de queda. Como é que eu vou descobrir o tempo de queda? Eu vou usar ΔS igual a V0T, sorvetão, mais AT quadrado sobre 2. Tá? Meu ΔS é na direção Y, é o deslocamento dele aí na direção Y, é 3.000. V0Y é 0, porque ele nunca começa com velocidade no eixo Y. Está caindo, a aceleração da gravidade é 10, então ele não começou subindo, ele começou caindo. 10t quadrado sobre 2. Daqui eu tiro, então, que 3.000 é igual a 5t quadrado. 3.000 dividido por 5 é o t quadrado. E 3.000 dividido por 5, depois eu tenho que tirar a raiz, né? Não posso esquecer disso. Dá 600. Vou tirar a raiz quadrada de 600, é 10 raiz de 6, né? Raiz quadrada de 600 é 24,5 aproximadamente. Ok? 24,5 segundos. Isso aqui é o tempo para chegar no chão. Tá? Desse tempo que ele demorou para chegar no chão, que é 24,5, eu vou tirar 15 segundos. Então, eu vou subtrair 15. Ok? Para saber em que instante a bomba explodiu. Então, eu vou fazer T menos 15 segundos e vou achar que a bomba explodiu quando era 9,5 segundos. Explodiu 9,5 segundos depois de ser abandonada ali no avião. Agora eu preciso saber
A velocidade quando t é 9,5 segundos. Quando é 9,5, ele tem velocidade em x, que é o 150, mas ele tem velocidade em y também, tá? E essa velocidade em y, a gente vai calcular ela aqui embaixo, ó. Vy é igual a V0y mais AT. V0y é 0, a gravidade é 10 e o t é 9,5. Daqui eu tiro que isso vai dar 95 metros por segundo. Então, eu tenho já as duas velocidades. Uma vale 150 e a outra vale 95. Agora, eu tenho que usar Pitágoras para achar a velocidade resultante. Então, a velocidade resultante ao quadrado vai ser 150 ao quadrado mais 95 ao quadrado. Você termina, Gui, essa continha, por favor? E com isso, está aí o exercício 33. É para dar aproximadamente 177,6. Vê se confere depois o resultado, tá bom, Guilherme? Então, esse era o último que pediram para fazer? O último. Então, tá ótimo. Então, pessoal, hoje, estou encerrando aqui, ó, a lista, né? Ok. E, então, deixa eu abrir aqui meus slides, na minha área de trabalho. Vamos achar slides de aula. Na prova de vocês cai até esse assunto, não é pouca coisa não, hein? A prova de vocês está bonitinha. Cinemática, estamos agora em movimento circular. Acho que essa aqui é a primeira slide de movimento circular. Eu tinha que ter antecipado isso, porque o Guilherme Wood tinha me pedido para dar esse assunto. Laura, esse tipo de exercício vê até... Ou vai fazer engenharia, e acho que não vai ver mais esses exercícios, né, Laurinha? E vai ver Não, mas esse de avião que sai, o negócio explode, que vira em 2 e não sei o quê, isso você vê até em Física 1, MEC G1, MEC G2, para quem for da física faz MEC avançado, é tudo o mesmo exercício. Vai, tudo não muda muita coisa, né? A verdade, eu acho assim, que teve prova minha que tinha bomba, tanta explosão, que eu falei, gente, vão achar que eu sou terrorista. Era tiro, bomba explodindo. Nossa Senhora. É bom para quem seria militar, professora. Igual eu. Vamos lá. Você não conseguiu tirar print do quê, Felipe? De qual que você não conseguiu tirar print, Felipe? Da luzinha? Do 36? Do 36 eu não tenho como voltar, Felipe. Só do 33. Que é o último. Tá? O 36 eu não tenho como voltar. Ó, o 33 tá aqui, Fê. Tá bom? Eu tô gravando também, né? Melhor gravar, né? Vamos lá. Podemos começar, então? Caderninho de física na mão. Deixa eu tirar esse monte de papel aqui da minha frente, de livros. E vamos lá. Guarda o seu material, meu amor. E arruma o seu material de amanhã, por gentileza, para a escola. Vai arrumar seu material de escola? Arruma. Eu não vou ficar brava com você. Arruma e fica no seu quarto. Mas arruma sem brincar com o cachorro, por favor. Então, fica no meu quarto. Então, vamos lá. Começamos hoje o movimento circular. Laura, aqui em casa é complicado. Hoje está complicado. Né? Toda noite meio complicado por aqui. Ainda bem que a turma é legal, entende a situação. Nós vamos começar hoje o movimento circular, tá? E quando a gente for começar o movimento circular, eu sei que vocês vão xingar muito a minha mãe. Minha mãe vai ser bem lembrada por vocês o tempo todo. Porque vai parecer mais difícil, mas não é mais difícil. Porque tudo que é linear agora vai virar ângulo, tá bom? E aí eu preciso definir algumas grandezas físicas com vocês antes de começar o movimento circular. Que grandezas físicas eu vou precisar definir
com vocês antes de começar. Eu vou precisar definir posição angular, espaço angular, período, frequência, diferenciar velocidade linear de velocidade angular e assim por diante. Então, eu vou aqui meio que por etapas, falando do movimento circular. Primeira grandeza que eu vou definir para vocês no movimento circular é a grandeza física chamada frequência, tá? O que vem a ser a frequência de um movimento? A primeira situação que eu tenho aqui, ó, é um pêndulozinho que está oscilando, isso é, indo de um lado para o outro, de maneira uniforme, tá? Isso é, ele demora sempre o mesmo tempo para ir aqui da esquerda para a direita, ok? Então, ele está aqui na esquerda, ele vai para o outro lado, ele está sempre atingindo a mesma altura, e o tempo que ele demora para ir e voltar é sempre o mesmo. Para eu saber a frequência de oscilação desse pêndulo, eu preciso ficar contando quantas oscilações ele dá durante um certo intervalo de tempo, tá? No Cotuca, nós calculamos a frequência dos alunos no colégio. De que maneira que nós calculamos a frequência de vocês no colégio? Nós observamos, através da chamada, o número de vezes que vocês chegam na escola, que vocês frequentam as aulas, durante um certo intervalo de tempo. No caso, esse intervalo de tempo nosso corresponde a um bimestre, aproximadamente aí 2 meses. Então, a gente fica observando a cada 2 meses qual é o número de vezes que você esteve presente na aula de física, na aula de matemática, na aula de geografia, e calcula a frequência de vocês no colégio. No caso, a gente pode calcular a frequência de várias outras coisas. Por exemplo, posso calcular a frequência de vezes que eu vou ao teatro, a frequência de vezes que eu vou ao cinema, a frequência de vezes que eu pego o celular na mão, a frequência de vezes que eu ligo a televisão. Isso é, eu vou olhar durante um certo intervalo de tempo quantas vezes o mesmo fenômeno se repetiu, tá? No caso do movimento circular, nós vamos olhar quantas vezes um objeto dá uma volta durante um certo intervalo de tempo. Então, aqui eu tenho uma bolinha, tem até um traço aqui no meio, e eu vou ficar observando, ó, dá pra ficar até tonto aí olhando essa bolinha. Quantas voltas essa bolinha dá durante um certo intervalo de tempo? Então, ligo o cronômetro e começo a contar quantas vezes a bolinha passou aí por uma determinada posição. Então, vou marcar aqui uma posição qualquer, ligo o cronômetro e começo a contar. Então, ela vai passar por essa posição uma vez, ela vai passar 2 vezes, 3 vezes. Se eu modificar o movimento dessa bolinha, a frequência modifica também. Isso é, se eu deixar ela mais devagar ou se eu deixar ela mais rápida, a frequência vai se alterando. Nos nossos casos, nós vamos trabalhar com situações onde a frequência é constante. Isso é, essa bolinha vai sempre efetuar o mesmo número de voltas no mesmo intervalo de tempo, tá? Unidade dessa frequência. Número de voltas, nós vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 voltas. E intervalo de tempo, nós vamos contar em segundos, no Sistema Internacional. E número de voltas por segundo, nós chamamos essa unidade de medida ou de RPS, rotações por segundo, ou de Hertz, HZ. Tá? Número de voltas não tem unidade de medida, segundos tem unidade de medida, né? 1 sobre T aqui, né? Segundos é uma unidade de medida. Tem outras unidades que a gente pode contabilizar. Que outras unidades eu posso ter? Eu posso ter em RPM, que seria rotações por minuto, e eu posso ainda ter a frequência em RPH. Peraí, deixa eu manter isso aqui. Ai, meu Deus, saiu da luz. Deixa eu voltar aqui. RPH. Rotações por hora, rotações por minuto e rotações por segundo. Sempre que o número de voltas for 1, ele deu uma volta completa, eu não vou escrever o intervalo de tempo como ΔT. Eu vou escrever esse intervalo de tempo com a letra T maiúsculo. E a letra T maiúsculo, para nós chamamos de período. Então, período nada mais é que o tempo que um objeto leva
para fazer uma volta completa, tá? Então, já sabemos aqui a frequência. Eu vou escrever como N sobre ΔT, número de voltas sobre intervalo de tempo, ou, se quiser, escreve que frequência é 1 sobre período. Frequência é o inverso do período, e período é o inverso da frequência. O Udia que dá aula para vocês e que pediu esse assunto agora, deixa eu só perguntar isso para vocês para ter uma ideia, tá? Vocês têm aula com o Guilherme Wood? Não. Não. Tá ok. Então, não foi o Wood que pediu. Alguém me pediu isso, que eu não lembro. Vamos definir uma grandeza física, uma grandeza matemática, né? Chamada ângulo. Então, ainda não comecei o movimento circular. Ô, professora, Oi, fala. mas você pulou de período e frequência para... Ah, não, você só passou o slide? Só passei o slide. Tem um slide aqui falando o que é... Deixa eu só ver se eu consigo descartar meus rabiscos. Só definir frequência, tá? Eu vou definir algumas coisas antes de definir movimento circular, tá? Primeira grandeza que eu defini foi frequência. Número de vezes que um evento ocorre, por intervalo de tempo. No nosso caso, é número de voltas, tá? Uma volta por segundo é um RPS, ou 1 Hz. Período é o tempo para dar uma volta completa. Então, se é uma volta só, o meu N vale 1, e eu troco ΔT pela letra T maiúsculo. Só defini duas coisas agora. Frequência, número de voltas, por intervalo de tempo. Período, tempo de uma volta só. Agora eu vou definir uma outra grandeza, que é o ângulo. Como é que eu meço um ângulo matematicamente falando? Então, aqui eu tenho uma figura. Nessa minha figura, eu tenho uma circunferência completa, e eu peguei uma abertura qualquer nessa circunferência, que a gente chama de arco, tá? E aí eu peguei vários arcos diferentes. Para cada raio que eu pego, o tamanho do meu arco, ele muda, ó. Então, para o primeiro raio aqui, eu tenho um arco que eu chamei de ΔSB. Na mesma figura, se eu aumentar um pouquinho o raio, eu tenho um outro arco aqui em cima, que eu chamei de ΔSA. E se eu pegar a parte mais externa, eu tenho um outro arco aqui fora. Como é que a matemática define ângulo? O ângulo nada mais é do que o tamanho desse arco dividido pelo raio. Nossa, mas como é que eu meço esse tamanho desse arco? Pega um barbante, uma linha, e coloca uma linha aqui nessa posição e vai colocando a linha em cima do arco, ó. Pega a linha e coloca a linha e o barbante aqui em cima. Tá bom? Aí depois que você colocou a linha e o barbante aqui em cima, você pega uma régua, de preferência graduada, né, em centímetros e milímetros, e estica esse barbante. E aí você vai descobrir quanto é que mede esse arco em centímetros, tá? Então, nós sabemos medir arco. Pega uma linha, coloca aqui em cima dessa trajetória, e depois estica usando uma régua, tá bom? Então, eu tenho aqui uma distância medida em centímetros, que eu vou dividir pelo raio, que também pode estar aqui em centímetros, e centímetros dividido por centímetros não tem unidade de medida. Então, ângulo é uma grandeza que não tem unidade de medida. Porém, nós adotamos algumas unidades quando a gente fala em ângulo. Que unidades são essas? Uma unidade é o grau, que vocês já ouviram falar, e a outra unidade, eu não sei se vocês ouviram falar, é o radianos, tá? Relação entre graus e radianos. Um radiano corresponde a 180 graus. 1 pi radianos, né? 1 pi radianos. Não sei se vocês já ouviram falar em pi. Já ouviram falar em pi? Na vida de vocês? Pi é um número, né? Sim, professora. Sim. Vocês sabem quanto vale o pi?
3,14. 3,14. Quanto? 3,14 mais algumas coisinhas por aí, né? Então, posso usar em radianos e posso usar em graus. A relação é, eu uso 180 graus igual a 1 π radiano ou 2 π radianos igual a 360 graus. Tá bom? O professor de matemática não chegou a falar disso com vocês na aula de matemática? Na revisão? Não, professora, mas em mecânica aplicada a gente viu, tipo, bem o comecinho desse negócio. Ele só explicou a base, tipo isso. Tipo isso. Tá, então ele definiu o ângulo para vocês como sendo a medida do arco dividido sobre o raio, né? No caso de eu pegar um arco inteiro, ó, se eu pegar o arco inteiro, dê a volta aqui, ó, tá? O arco inteiro, ele é o perímetro da circunferência, chamado de perímetro. O perímetro de uma circunferência, ele é calculado como 2πr, tá? Então, para um ângulo de 360 graus, que é uma volta completa, eu tenho o perímetro da circunferência, isso quer dizer que meu arco mede 2πr. O raio também é R, ó, é arco sobre raio. Corta e corta, aí eu fico com a relação de uma volta completa como 2π, que é o mesmo que 360 graus, tá? Então, numa volta completa, eu dei a volta no perímetro, né? Perímetro todo, e aí eu tenho uma relação entre graus e radianos. Eu costumo sempre converter usando apenas um π, não 2π igual a 360. Eu uso π radianos igual a 180, tá? Radianos e graus não são unidades de medidas. Ângulo não tem unidade de medida, tá? Deixe isso anotadinho aí em algum lugar. Essas unidades, elas são apenas para a gente dizer, ó, estou falando de ângulo no sistema internacional, fora do sistema internacional. O sistema internacional usaria aí radianos, tá bom? Então, anotem isso no caderno de vocês. Ângulo não tem unidade de medida. Nós vimos tudo até agora como linear. E a partir de agora, nós vamos ver as coisas como angular, tá? Então, antes nós tínhamos um carrinho que saía de uma posição inicial que nós chamávamos de S0, e esse carrinho ia para uma outra posição que nós chamávamos de posição S. Portanto, esse carrinho estava variando a posição dele, esse carrinho tinha um delta S. Agora, o meu objeto, ele descreve circunferências. Então, ele vai sair aqui do zero, ele vai chegar numa primeira posição. Essa primeira posição, eu usei aqui uma letrinha do alfabeto grego, que é chamada de Rho. Tá? Então, saiu do zero, atingiu uma primeira posição, que seria a posição inicial. Depois ele andou um pouquinho mais e atingiu uma outra posição. Sempre que eu marcar um ponto no meu movimento circular, esse ponto que eu estiver marcando na trajetória circular, ele é chamado de posição angular, tá? Sempre que eu tiver um pontinho ali numa trajetória, é a posição angular. Ou ainda, posso chamar de espaço angular. Sempre que um objeto sai de uma posição angular e vai para outra posição angular, ele descreveu aqui um certo ângulo, ok? Portanto, ele sofreu uma variação angular. Eu posso usar a letra θ, eu posso usar a letra φ para ângulo. Eu normalmente vou usar o φ para ângulo, tá bom? W para velocidade angular. E alfa para aceleração angular, ok? Eu vou para minha lousinha. Na minha lousinha eu faço rabiscos mais à vontade. Fico mais à vontade aqui para falar das coisas com vocês. Então, estou indo aqui para minha lousinha. Bom? Então, vamos lá. Meu objeto vai começar a fazer movimentos que eu vou chamar de movimento circular
uniforme. Depois eu vou para o movimento circular uniformemente variado. No caso do movimento circular uniforme, eu posso usar o conceito de frequência. No caso do movimento circular uniformemente variado, não. Por que não? Porque meu objeto não vai descrever sempre o mesmo número de voltas no mesmo intervalo de tempo. Ele vai estar modificando isso. Então, a partir de agora, tudo que era retilíneo passa a ser circular. Então, tenho aí minha circunferência. É bom que essa lousinha, ela ajusta a minha circunferência. Se fosse a lousa do presencial, eu estava perdida. Então, meu objeto está aqui numa posição angular inicial. Ele vai para uma posição angular final. Portanto, ele sofreu uma variação na posição angular. O que antes para nós era ΔS, agora para nós é ΔΦ. Significa que se eu falar para vocês assim, ó, essa posição angular era 15 graus, essa posição angular final era 45 graus, vocês sabem me dizer qual foi a variação da posição angular. De 15 para 45, variou na posição angular 30 graus. Porém, para variar essa posição angular, ele demorou um certo intervalo de tempo. Daí nós vamos definir uma grandeza física chamada velocidade angular. Para definir a velocidade angular, vou usar a letra ômega. É ômega isso aqui, né? Acho que é ômega. Que é um Wzinho, certo? Para definir velocidade angular. O que é essa tal de velocidade angular? É a variação da posição angular que acontece durante um certo intervalo de tempo. Ele saiu dos 15 graus, foi para os 45 graus. E para fazer isso, eu sei que ele demorou um certo intervalo de tempo. Quanto mais tempo ele demorar, mais baixa vai ser a velocidade angular dele. Velocidade é uma relação entre deslocamento e tempo. Unidade dessa velocidade angular. Fora do sistema internacional, graus por segundo, graus por minuto, graus por hora. Dentro do sistema internacional, radianos por segundo. Parecido com o que nós tínhamos, que era V igual a ΔS sobre ΔT. Só mudei as letrinhas, tá? Antes era linear, agora é angular. Existe uma relação entre linear e angular que eu vou falar para vocês, tá? Mas vamos pensar aqui um pouquinho nessa velocidade angular ainda. Então, já definimos velocidade angular, já sabemos as unidades de medida dessa velocidade angular. Tá? Ela pode ter essas unidades aqui. Ok? Se um objeto dá uma volta completa, ele dá uma volta completa, eu sei o ângulo que ele descreveu em uma volta completa. Qual é o ângulo que um objeto descreve se ele dá uma volta completa, primeiro McNaught? Um objeto que saiu de uma posição, deu a volta completinha aqui, qual foi o ângulo que ele descreveu? 360. Isso aí. Então, se ele deu uma volta completa, o ângulo que ele descreveu é de 360 graus. E 360 graus é o mesmo que 2π radianos. Então, eu vou escrever isso aqui, ó, como sendo variação de ângulo sobre tempo. Isso é velocidade angular, tá? É definição. Porém, para uma volta completa, o ângulo é de 2π radianos. E o intervalo de tempo de uma volta completa, nós chamamos de período e representamos pela letra T maiúsculo. Então, eu posso calcular ainda velocidade angular como sendo 2π sobre período. Lembrando, período é o tempo de uma volta completa.
Meu A medida Deus. é 2 voltas. Oi? Meu Deus do céu, professora. Meu Deus do céu, por isso que eu estou começando agora. Se ele der mais de uma volta completa, vamos supor, ele deu uma volta, depois ele deu mais uma volta. Qual foi o ângulo que ele descreveu se ele deu 2 voltas? Se ele deu mais de uma volta, qual foi o ângulo que ele descreveu? Ó, 2 voltas. Uma volta tem 2π, 2 voltas vai ter? 3π. 4 Não. ou 4π. 4π. Se uma volta tem 2π, 2 voltas tem 4π. E 3 voltas? 6π. 6π. E 4 voltas? 8π. E 5 voltas? 10. 10. Então, cada volta tem 2π. Se ele dá 2, 3, eu vou fazer sempre vezes 2π, certo? Uma volta, uma vezes 2π. 2 voltas, 2 vezes 2π. Será? Posso escrever isso aqui, ó, o ângulo como sendo 2π vezes o número de voltas. Para quando ele dá mais de uma. Professora, Oi? e se der uma volta e meia? Se ele der uma volta e meia, então é 3π. Se uma volta tem 2, meia volta tem π. Então, ele deu 2π mais π, 3π, tá? Tô dando voltas completas. Então, 2π vezes o número de voltas, vocês já me disseram, uma volta é 2π, 2 voltas é 4π, 3 voltas é 6π, 4 voltas é 8π. Então, eu peguei 2π, multiplico pelo número de voltas. Isso dividido pelo intervalo de tempo. Isso é velocidade angular. Ângulo dividido por tempo. Número de voltas dividido por tempo, eu já defini para vocês o que era. O que é um número de voltas dividido por tempo? Alguém me diz? Defini hoje mesmo. O que é número de voltas dividido por intervalo de tempo? Que grandeza é essa? Qual? Frequência? Frequência. Então, eu tenho 3 maneiras de calcular velocidade angular. Ou eu pego a posição angular e divido pelo tempo. Se for uma volta só, o ângulo é 2π, eu divido pelo período. E se for mais de uma volta, eu pego 2π e multiplico pela frequência, tá? Se a frequência estiver em hertz, a velocidade angular vai estar ou em graus por segundo ou em radianos por segundo. Vai depender da unidade da frequência. Lembrando que radianos não é unidade. Essa expressão aqui, ela é muito parecida com algo que a gente já viu, que é velocidade linear. No caso da velocidade linear, o que era mesmo velocidade linear? Movimento uniforme, certo? Sem aceleração, que foi onde nós começamos. A velocidade linear, ela é ΔS sobre ΔT. Ok? Isso é velocidade linear. Se eu pensar em transformar essa circunferência em linha reta, como é que eu vou fazer essa transformação? Então, pense o seguinte, se o objeto dá uma volta completa, ele não descreveu o perímetro da circunferência? Como é que eu calculo o perímetro de circunferência, gente? Eu já coloquei isso na lousinha. Como é que eu calculo o perímetro de uma circunferência? Ninguém anotou aí no caderno como é que eu calculo o perímetro da circunferência? Eu falei como é que eu calculava o perímetro de uma circunferência. Ó, o Vinícius falou que é 2πr. Isso mesmo, Vinícius. O perímetro da circunferência mede 2πr. Então, se ele der uma volta completa, ele andou 2πr. Pega essa voltinha aqui, coloca uma linha, estica ela, é a distância que ele andou. Seria uma coisa linear, se eu pegar uma volta e esticar. Vou pegar uma volta completa só. Uma volta completa, a distância que ele anda é o perímetro da circunferência. Ela é 2πr. Dividido pelo tempo. Se é uma volta só, esse tempo eu chamo de período.
Olha como eu escrevi a velocidade linear. Eu peguei algo que era circular e falei, ó, vou pegar aqui e vou esticar. Dei uma volta. Se eu estiquei, esse meu ΔS, ele é o perímetro. E o perímetro é 2πr. Como é uma volta só, eu chamei de T, período. 2π sobre T. 2π sobre T, nós definimos agora há pouco como sendo velocidade angular. Então, veja, eu posso escrever que a velocidade linear, ela é a velocidade angular vezes o raio. Ó, tem um raio aqui, ó. Vezes o raio. Parece difícil, gente. A primeira vez assusta. Depois vocês acostumam. Então, existe uma relação entre velocidade angular e velocidade linear. E qual é essa relação? V é igual a ômega vezes R. Tá? Então, espero que vocês tenham anotado já essas coisinhas aí no caderno de vocês. Definir ângulo como arco sobre raio. Olha como eu estou escrevendo arco. Eu estou escrevendo como S. Variação do ângulo é variação do arco dividida pelo raio. Se eu pegar o raio que está dividindo e passar para o outro lado, multiplicando, eu fico com tamanho do arco igual a ângulo vezes raio. Tudo que for linear tem relação com angular. Se eu tenho algo angular e quero transformar em linear, eu vou multiplicar por R, ó. Linear vezes raio, angular vezes raio, me dá linear. Linear dividido por raio, me dá angular. Sempre vai ser assim. Então, primeira coisinha que eu tô falando para vocês é isso, ó. Existe uma relação entre angular e linear. A diferença entre eles é o R. Vou voltar para minha expressão. Depois eu vou repetir tudo de novo, porque eu sei que demora um tempinho para vocês assimilarem isso. Na velocidade angular, eu disse que ela era variação de ângulo que acontece durante um certo intervalo de tempo. A variação do ângulo, eu posso escrever como ângulo final, ângulo final menos ângulo inicial. Ângulo final menos ângulo inicial. Isso dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Só troquei o delta. Variação de ângulo, ângulo final, menos ângulo inicial. Variação de tempo, tempo final, menos o tempo inicial. Nós começamos sempre em física a medir um evento com o cronômetro parado. Significa que o tempo inicial para nós é zero. Portanto, esse ângulo inicial, ele é válido para o t igual a zero. Se o meu tempo inicial é zero, eu fico com velocidade angular igual a ângulo final menos ângulo inicial dividido por t. O t está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Velocidade angular vezes tempo é igual a ângulo final menos o ângulo inicial. Vou subir um pouquinho minha tela. Daqui eu tiro, então. Passa esse ângulo inicial para o outro lado. Ó. Ângulo inicial mais velocidade angular vezes tempo igual a ângulo final. Eu escrevi uma função angular. Minha mãe do céu, Jesus Cristo, o que a Glaucia fez? Eu escrevi sorvete, gente, com outras letras. Tá? Ao invés de escrever com S, eu escrevi com Φ.
posição angular. É sorvete? É a mesma função, gente. Exatamente a mesma. Pega a expressão do sorvete. Qual que é a expressão do sorvete? S igual a S0 mais V vezes T. Isso aqui é sorvete, certo? Movimento uniforme. Se eu dividir toda a minha expressão por 2, faz diferença? Hein, primeiro Mac? Se eu dividir toda a minha expressão por 2, ela modifica? Sim ou não? Eu acho que sim. Modifica? Não está tudo no mesmo denominador? Sim. Quando está tudo no mesmo denominador, o que a gente faz? Cancela eles? Cancela eles. Então, se eu dividir tudo por 2, está tudo no mesmo denominador, eu posso cancelar os denominadores, não posso? É tudo igual, né? Pode. Cancelar. Tá, se eu pegar minha função do sorvete e dividir ela todinha por 3, faz diferença? Não, Não. Não. Por quê? porque vai cancelar os denominadores. Tá tudo no mesmo denominador. Se eu dividir tudo por 28,5, faz diferença? Não. Não. Porque tá tudo no mesmo denominador. Se tá tudo no mesmo denominador, não faz diferença. Se eu dividir Professora. tudo por R, faz diferença? Não. Não, por quê? Porque cancela. Porque cancela. Só que quando eu divido tudo por R, R é um número. Quando eu divido tudo por R, veja como que eu fiquei, ó. S sobre R. S sobre R é ângulo, gente. Ó, isso aqui é ângulo final. Se S sobre R é ângulo, S0 sobre R é o meu ângulo inicial. E V sobre R, olha o que eu defini aqui, ó. V é ômega R. Então, se eu pegar o V e dividir pelo R, eu tenho ômega. E ômega é a velocidade angular, vezes T. Então, quando eu escrevo φ igual a φ0 mais ômega T, eu estou escrevendo sorvete. Só que eu estou escrevendo com outras letras. Tá? Ao invés de S, eu estou usando φ. Ao invés de V, eu estou usando ômega. Ok? Por enquanto, só estou definindo coisas para vocês. O que eu quero que esteja anotado no caderno de física de vocês? Eu quero que esteja anotado o conceito de frequência, em destaque aí, ó. Número de voltas por intervalo de tempo, ou 1 sobre P, T. E esse T maiúsculo, período. Tá? Isso tem que estar anotado. No sistema internacional, unidade de medida, hertz. Tá? Vocês precisam ter anotado aí no caderno de vocês que eu estou chamando ângulo de φ. E eu defini ângulo como sendo medida do arco sobre o raio. Precisa estar anotado isso aí no caderno de vocês. Ângulo eu chamei de φ e defini como arco sobre raio. Arco é uma grandeza física linear, tá? Eu meço linearmente. Raio também é linear, tá? A distância entre um ponto e outro em linha reta. Aqui eu estico para ter o arco. Unidade do ângulo, nós vamos trabalhar em radianos. Então, eu quero que esteja anotado aí no caderno de vocês que 1 π radianos corresponde a 180 graus. Tem que estar anotadinho isso aí no caderno de vocês. Eu defini, na aula de hoje, velocidade angular. E para velocidade angular, eu usei essa letrinha W aqui, ó. Que é ômega.
A gente pronuncia como ômega. Como é que eu defini essa velocidade angular? De 3 maneiras diferentes. Mudança da posição angular, do ângulo, dividida pelo tempo. Se for uma única volta, 2π sobre período. Se for mais de uma volta, 2π vezes frequência. Tá? Isso aqui é quando eu tiver ângulos no enunciado do exercício, ou posição angular. Isso aqui é para uma volta, e isso aqui é para mais de uma volta. Eu souber a frequência. Depois, eu disse para vocês que essa expressão poderia ser aberta, e aí eu teria uma função do ângulo em relação ao tempo. Antes era S igual a F de T. Agora, a função é ângulo igual a F de T. Que função é essa? Φ igual a φ0 mais ômega T. É para estar anotadinho isso no caderno. Nós sabemos que velocidade linear, que é o meu V, ele é delta S sobre delta T. E aí eu mostrei que existe uma relação entre velocidade angular e velocidade linear. A velocidade angular vezes o raio é a velocidade linear, tá? Então, o que eu já sei de linear e angular? Eu já sei que S é φ vezes R, ou φ é S sobre R. Relação aqui, linear e angular. V é ômega R, ou ômega é V sobre R. Tá? Só para lembrar. A diferença entre elas está no R. Se eu pegar o angular e multiplicar por R, eu acho linear. Então, angular vezes R me dá linear. Linear dividido por R me dá angular. Registraram isso no caderno de física de vocês? Só para a gente começar o assunto. Não introduzir ainda movimento circular. Estou começando o assunto aqui com vocês. Vou diminuir minha tela, vou fazer a chamada e com isso eu vou Professora, pegar a aula. Fala. depois você volta lá no começo para eu tirar uns print aqui. O print lá do começo é tudo isso aqui? Mais um pouco para cima. Mais um pouco por assim. Aqui? É, daí até o final, tá? Então, você tira um print daqui. Uhum. Tirou? Peraí. Nicole, isso ainda não cai nessa prova, cai na prova do próximo bimestre, tá? Amém? Não sei se é amém, não. Ai, no último bimestre, ó, vocês não podem tirar menos de 4, tá, gente? Pelo amor de Deus. Meu Deus. Vitor, você tá com presença? Ainda não cheguei na chamada ainda lá no Vitor. Calma, Vitor. Você já vai dormir, Vitor? É isso? Eu quero dormir. Vocês já Pode vão. descer um pouco, professora. Para mim aqui é subir a tela. Você quer treinar? Espera mais um pouquinho aí, Vitor. Ó, subir aqui mais um pouquinho a tela. Tá? Espera aí, Vitor. Tem gente tirando print aí da tela. Quando acabar, vocês me falam, porque eu subo mais. Professora, mas dá para fazer chamada com os prints andando aí? Eu vou, mas é que eu ainda não achei diário. Ah, Tô tá. aqui procurando o diário. Peraí, Dai. Dai tá aí. Tô aqui. Adriano. Cadê o Adriano? Põe um S para mim lá no chat, Adriano. Cadê o Adriano? Adriano não tá aí na aula? A Daiane tá, mas o Adriano não. Alisson? Ok, Alisson.
Já tá liberado para dormir, Alisson. Ana Carol, cadê a Aninha? Oi, Ana Carol, também tá liberadinha já para dormir. Arthur, boa noite, Alisson. Cadê o Arthur? Boa noite, Arthur. Pode ir lá dormir, Arthur. Bruno, cadê o Bruninho? Dá um oi para mim, Bruninho. Bruno Gabriel e o Bruno William. O Bruno William tá aí. O Bruno Gabriel, acho que não. Diego, cadê o Diego? Salve, salve, Diego. Quem já estiver chamando, se quiser sair da aula, pode sair, pessoal. Eu já encerrei, tá? Aí uma boa noite para vocês. Enzo, cadê o Enzo? Salve, salve, Enzo. Felipe Dias. Felipe Leite. Boa noite, Felipe. Gabriel Gomes. Tá aqui. Boa noite, Gabi. Gabriel Mariano. Gabi. Tem mais alguma coisa que você anotou depois? Eu acho que não, só isso. Tá. Gui Antônio. Oi, Gui. Gui Santos. Gu. Ian. Ok, salve, salve, meninas. Todo mundo salvo aqui. Ingrid. Cadê a Ingrid? Isa. Aqui, professora. Professora, eu tô aqui. É que meu microfone não tava ligando. Ah, tá ok, Ingrid. Ok. Ismael. Ismael foi dormir. Presente, professora. Ah, tá aí, Ismael. Ismael ficou doidinho com essas letrinhas agora aí, né, Ismael? Ah, professora, eu vou ter que rever. João Henrique. Cadê o João Henrique? Eu vou falar várias vezes, tá? Não se preocupa, não. João Vitor. Jonathan. Oba! Oba. Cauã. Larissa. Boa noite, Lari. Léo. Salve, salve, Léo. Lê. Cadê a Lelê? Oi, Lê. Lucas. Luquinhas, já foi dormir? Cadê o Luquinhas? Duda. Cadê a Duda? Oi, Dudinha. Teus Rodrigues. Cadê o Teus? Não? Nem o Almeida e nem o Santos? O Almeida tá. Tava cochilando aí, né, Teus? Murilo Henrique. Ok. Murilo Silva. Ai, cadê o Murilo Silva? Não? Boa noite, Adriano. Ai lá. Cadê a Nicole? Boa noite, Nick. Nicolas. Salve, salve, Nicolas. Cadê o Felipe, com seu pontinho de todas as noites? Rafinha. Felipe faltou. Rafinha tá aí. Boa noite, Rafinha. Rafinha Gomes, né? E a Rafinha Cris. Tiléu. Tia Ruda. Presente. Ok, boa noite, Ti. Vicky. Cadê a Vitória? Vini. Salve, salve, Vini. E o Vitor, que quer treinar, né, Vitor? Olha o Felipe. O Felipe deixou para pôr o pontinho no final, Felipe. Que é isso, Fê? Suspense? Ai, boa noite para vocês. Obrigada pela presença na aula. Boa noite, meninas. Obrigada aí pela presença, Bia. Obrigada, Laurinha. Boa noite, Glaucia. Boa noite. Boa noite para Tchau, todos. gente. Glaucia, Tá aqui, fala. você pode ficar só um pouquinho, rapidinho? Posso sim. Boa noite, professora. Até a próxima. Obrigado pela Boa aula. noite, boa noite. Deixa eu só parar aqui a gravação e encerrar aqui. Tchau, professora. Boa noite. Tchau, Gabi.